Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui deste canal. E hoje eu vou dar início a uma coisa diferente. Na verdade eu vou testar esse formato, ver como vai ser, se a ideia realmente é boa, do que tá na minha cabeça, se vocês vão gostar. E quem sabe mais pra frente a gente dá continuidade a esse projeto, porque eu também acho que vai ser uma coisa que vai me ajudar a manter um hábito, que no caso é a leitura. Então eu decidi criar uma espécie de diário da leitura para compartilhar aqui com vocês, para realmente compartilhar o processo da leitura, o que eu tô achando, se eu tô gostando do livro, se eu não tô gostando do livro, em que pé as coisas estão, que tipo de livro que eu tô lendo, se ele é físico, se ele é digital. Então eu quis fazer essa série para compartilhar com vocês também, porque eu quero, esse ano eu decidi que eu quero ler mais. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler. Desde pequenininha eu aprendi a ler sozinha, porque eu queria muito aprender a ler. Então eu aprendi a ler sozinha e depois, desde que eu aprendi a ler, eu nunca mais parei de ler. Eu lia gibis, eu lia histórias, eu lia tudo. E daí quando eu entrei no colégio, mudei de colégio, eu descobri a biblioteca do colégio, então eu pegava muitos livros emprestados, daí eu comecei a comprar livros. Tinha um blog literário, tinha um canal literário e agora eu migrei pra cá. E eu tava sentindo falta de algum conteúdo pra mostrar as minhas leituras e que isso me incentivasse a ler. Porque eu acho que a partir do momento que eu compartilho aqui com vocês, a gente cria essa conversa, essa troca, eu acabo lendo mais. Então a ideia do vídeo de hoje, do diário de leitura, é que vocês me acompanhem nesse processo. O livro, eu tenho a meta de ler um livro por mês esse ano. Então, esse vídeo que vocês vão estar vendo hoje, ele é do livro que eu escolhi para começar em janeiro. O livro que eu estou lendo, eu já mostrei até aqui no canal em outros vlogs, é O Café da Praia, da Lucy Diamond. E esse livro aqui, eu já tô em um pé diferente aqui com ele, né? Eu estou marcando assim, gente, não me matem, tá bom? Mas é porque esse livro eu peguei justamente de um sebo. E eu acho que o livro, quando ele tem essas marcas de uso, ele tem a história, sabe? Então eu comecei a ler e eu acabei me mergulhando tanto na leitura que eu acabei não me importando de usar a lombada mesmo, esqueci o nome disso, não é a lombada é esse. Eu acabei usando essa parte aqui mesmo pra marcar o livro, então eu não usei marca-página e tal, mas quem sabe nas próximas leituras a gente vai aperfeiçoando aí nossa estética de diário da leitura. E assim, esse livro aqui, então, eu já comecei ele, como eu disse pra vocês, eu já tô mais ou menos na metade, como vocês podem ver aqui, e eu estou no capítulo 15 desse livro. Vamos ver quantos capítulos ele tem. Ele tem um total de... Cadê? 26 capítulos, acredito eu, se eu não vi errado. 26 capítulos, e daí tem epílogo e essas coisas, né? Pra ler depois que o livro acaba. Mas ele tem 26 capítulos, então eu estou no capítulo 15 e agora que as coisas começaram a desenrolar mais nesse livro. Mas desde que eu comecei a ler ele, eu tô achando muito, muito interessante a leitura dele. Então, ele é um livro que eu quis começar o ano com ele porque ele tem essa temática de verão. Eu achei que combinava, sabe? Eu acho que às vezes a gente não tem a oportunidade, por exemplo, eu não tenho a oportunidade agora atual de passar minhas férias na praia. Então esse livro me teletransporta pra praia. Então eu achei que isso daqui é super legal e que então foi a leitura que eu escolhi. E daí, nos primeiros capítulos, o que acontece, né? Pra vocês entenderem mais ou menos qual é a história do livro. Nesse livro tem a Ivy, que é a protagonista, e ela é sobrinha de uma senhora, e essa senhora falece. No que ela falece, ela deixa de herança pra Ivy um café, que é o Café da Praia, no caso, título do livro. E daí, só que a Ivy, ela tem uma outra vida, longe da praia, né? Porque a Ivy não mora na praia, né? Essa tia morava na praia, ela era sozinha, né? Ela não tinha acho que ela tinha um relacionamento, mas ela não tinha filhos, não tinha nada. E ela gostava muito dessa sobrinha dela. Então, quando a tia dela falece, eles descobrem o testamento. E no testamento, ela tem três sobrinhas, mas ela deixa pra Ivy, então, café. E daí, a história gira em torno do café, sobre a Ivy cuidar ou não do café, sabe? Então, é muito interessante, sabe? Eu comecei a ler e já nos primeiros capítulos
acontece a fatalidade, né, então da tia dela falecer. Não que seja um spoiler, até porque isso aqui já tá escrito no livro, né, no resumo do livro. Então, não que seja um spoiler, né, porque tá escrito aqui, ó. Eu vou ler essa parte aqui pra vocês, tá? Em uma praia paradisíaca, Eve Flynn tem a chance de recomeçar do zero. Eve sempre foi a ovelha negra da família, sonhadora e impulsiva. O oposto das irmãs mais velhas bem-sucedidas. Isso aqui é um ponto importante, porque é muito legal ver que, apesar de adulta, ela não é bem-sucedida, sabe? Não sei, eu que tenho esse negócio de não saber muito bem pra onde eu tô indo, apesar de ter sucesso, eu acho muito legal ler histórias desse tipo, sabe? Então ela tentou fazer uma carreira como atriz, fotógrafa e cantora, mas nada deu muito certo. Vivia pulando de um trabalho para o outro, sempre com a sensação de que lhe faltava um propósito. É justamente sobre as coisas que eu falo aqui no canal, né? Quando sua tia preferida morre em um acidente de carro, Eve recebe uma herança inesperada, um café na beira da praia na Cornúlia. Empolgada com a oportunidade de mudar de vida, ela decide morar lá, mas logo descobre que nem tudo são flores. Os funcionários não são dos melhores e o local está caindo aos pedaços. Tudo bem diferente dos tempos em que passava as férias de verão com a tia. Apesar das dificuldades, Eve está determinada a ter sucesso. Ao lutar pelo café, ela busca secretamente dar um novo rumo à sua vida e assim pode acabar conquistando bem mais do que esperava no trabalho e também no amor. Então é um romancezinho e eu estou muito animada para ler. Então eu estou no capítulo 15. Eu já compartilhei, então, como eu disse para vocês, algumas trechos aqui, né, em vlogs. Se vocês verem, vai ter uma partezinha de eu lendo esse livro. Então eu já li bastante coisa. E assim, do que eu já li, o que eu tô achando? É um livro muito leve de ler, é uma leitura muito gostosa de fazer. Apesar de levar muitos dias já lendo esse livro, eu tô achando a leitura dele muito rápida, muito fluida, sabe? Eu mesmo que demoro pra ler, porque eu estou voltando ao hábito, tá, gente? Então, eu tô voltando ao hábito e também eu tenho a vida adulta, né? Que é uma coisa que nem sempre dá tempo da gente ler, né? Mas enfim, eu estou voltando a hábito e do que eu li já eu gostei bastante. Já tem alguns personagens que eu amo, já tem alguns personagens que eu odeio. E eu acho que é muito legal porque, assim, quando a Eve se muda, ela tem esse conflito de que as pessoas não gostam dela e que eles acham que ela está destruindo e tal. Ai, gente, é uma história muito interessante, sabe? É uma história que você vai pegando e você quer ver o que a Eve vai fazer, que decisão que ela vai tomar. Porque ela fica entre a vida que ela tem em Oxford, porque ela tem namorado, ela tem os pais, tem as irmãs, todo mundo, o trabalho, tudo gira lá, entendeu? E ela tá prestes a começar como se fosse, como eu posso explicar aqui pra vocês, como se fosse um magistério que a gente tem aqui, que é tipo pra ser professora e tal. E daí ela tem tudo isso daí lá, entendeu? E daí de repente cai no colo dela esse café. E daí é muito interessante você ver ela tomando as decisões, você vê o rumo que a vida dela vai tomando, no qual ela nem precisa tomar as decisões. Tipo, a vida dela vai encaminhando pro propósito dela, sabe? Então é muito interessante, muito legal. Então hoje eu estou no capítulo 15 deste livro. Eu vou ler este capítulo e vou mostrando pra vocês o que eu acho, vou contando as minhas reações agora, a partir de agora, a cada capítulo. Então eu espero que vocês gostem e que esse formato seja um formato legal de vocês acompanharem. E aí, besties, mais um dia, mais um diário de leitura por aqui. E seguimos com o Café da Praia, né? E hoje estamos no capítulo 16. Ontem o capítulo 15, que foi o que eu li, não me prendeu muito a ponto de eu querer ler outro. E também eu já tava muito cansada. Então meus olhos não aguentavam sequer ficar abertos. Então eu acabei lendo apenas um capítulo. E uma coisa sobre mim, uma curiosidade sobre mim, quando eu leio, eu preciso finalizar o capítulo. Pelo menos um capítulo eu preciso finalizar. Então eu leio por capítulos. Então hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 16. No último capítulo foi meio blé, tipo, as coisas começam a dar certo na vida da personagem e de repente tudo desmorona em cima dela outra vez, sabe? É esse pique, sabe? Daí, tipo, ontem foi um dia que ela saiu com a irmã dela e daí a irmã dela começou a falar sobre o ex-namorado dela e daí,
sabe? Não quis ler mais. Mas enfim, vamos de capítulo 16, ver se hoje a leitura é melhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui depois de alguns dias sem ler o livro, né? Como eu mostrei pra vocês aí, eu li ele na praia, levei ele pra praia, li um capítulo e meio e parei a leitura porque não tava rodando, gente, não tava indo. Também tive alguns problemas que eu não tava conseguindo ler, eu passei um pouco mal, então eu não tava conseguindo ler. Mas agora estou melhor e decidi terminar pelo menos de ler o capítulo que eu tô lendo agora, que é o capítulo 18. Então eu parei na metade do capítulo 18 e eu não lembro nem o que tava acontecendo, gente. Eu tenho que dar uma voltada no capítulo pra lembrar o que tava acontecendo. Ah, lembrei, gente, lembrei. Ela acolheu uma menina que tava dormindo no deck do café. Eu acho que essa menina vai ser importante na história, mas não tenho certeza. Enfim, agora é isso. Eu lembro que eu li o capítulo bem rápido lá na praia, o capítulo 17, mas o capítulo 18, quando começou, já ficou mais lenta a leitura, sabe? Mas enfim, vou terminar de ler o 18 pelo menos hoje. E daí continuamos depois. Inclusive, a minha meta de ler o livro até o final do mês não foi cumprida. Provavelmente não vai ser cumprida, porque eu acho impossível ler 7 capítulos. 7 capítulos em um único dia, porque eu demoro muito pra ler. Tipo assim, tudo bem que se for pra pensar, é só isso, né? Mas eu não vou conseguir ler um dia não, 2 dias, né? Que no caso amanhã e depois, né? Porque eu provavelmente hoje eu só vou ler o 18, terminar de ler o 18 mesmo. Então acho que eu não vou conseguir terminar de ler em 2 dias. Mas que eu termine ali na primeira semana do mês que vem já tá ótimo pra mim. No caso, hoje que eu tô mostrando pra vocês é dia 29 de janeiro. E a minha meta era terminar até dia 31, né? Mas não sei se vai rolar, galera. Ainda falta bastante, né? Enfim, vamos ver o que vai rolar. Mas enfim, vou ler aqui agora e vejo vocês assim que der pra contar mais, pra ler mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu acabei gravando alguns takes de leitura pra vocês, né, do diário de leitura, mas eu não vim comentar com vocês o que tá acontecendo, nem como tá indo a leitura, então vim aqui dar algumas atualizações. Eu acho que uma das últimas vezes que eu gravei foi na Ilha do Mel, que foi, vocês viram até no vlog, né? Então lá na Ilha do Mel eu li o capítulo 17, que era onde a gente tinha parado, e metade do 18. E daí, quando eu voltei dessa viagem, eu tive uma crise de cinetose, que é uma síndrome do movimento, e eu fiquei 4, 5 dias ruins e eu não conseguia ler, porque eu tinha enjoo, náusea, causados por eu não sei exatamente o que, mas em relação ao movimento, gente. Então, eu tive essa crise e não conseguia sentar pra ler, simplesmente assim. Então, eu fiquei alguns dias sem ler, e desses 5 dias que eu fiquei ruim se prolongaram aí pra 1 semana e meia, mais ou menos, sem ler. E a única coisa que eu fiz foi terminar o capítulo que eu tinha lido até metade lá na Ilha do Mel, que foi o capítulo 18. E ontem apenas eu voltei à leitura. E assim, eu fui pra Ilha do Mel dia 26 de janeiro. E a meta era terminar este livro em janeiro. Não consegui, bestas. Não venci dessa vez. E agora que eu estou voltando a ler, eu voltei a ler no dia 5 de fevereiro. Só, apenas. Então, eu li ontem o capítulo 19. E estamos aqui, então, vou mostrar pra vocês, capítulo 20. Faltam ainda 6 capítulos, porque tem 26 capítulos. E somente agora que começou a acontecer algumas coisas que eu esperava que acontecesse desde lá do começo do livro. Então, surgiu alguns personagens que eu falei, vai vir alguma coisa aí, e nunca vinha, só mudava a história.
e não acontecia nada. E agora finalmente aconteceu, mas já foi aquele negócio do tipo, voltamos atrás, sabe? Porque a Ivy, que é a protagonista, como eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas ela tem um relacionamento amoroso no início do livro que dá um pouco errado, né? Como a gente vai lendo as páginas ali e vai vindo essa situação do café, dá um pouco errado, né? E daí vão surgindo outros personagens, interesses românticos no meio. E desde que o personagem surgiu na história, eu achava que ia acontecer alguma coisa. Mas até agora, a protagonista nem sequer sabe muito sobre ele. Ela contratou ele pra trabalhar no café, mas ela não sabe muito sobre ele. Mas assim, aconteceu um beijinho, hein? Eu sou o tipo de pessoa que fica animadíssima quando finalmente os personagens que eu queria interagem dessa forma, né, gente? Então, eu sou no capítulo 20, vou ler mais alguns. Vocês estão aqui hoje porque meu celular está carregando, então provavelmente hoje eu vou ler, mas não vai ter time-lapse de leitura. Mas enfim, quero ver se pelo menos eu consigo ler um capítulo hoje, já estou feliz, tá, gente? Então hoje é dia 6 de janeiro, e eu ainda não terminei, mas falta assim, ó, pouquíssimo, gente. Eu só sou muito preguiçosa mesmo. Porque, ó, de tudo isso, falta só isso. Mas é isso, né, gente? Eu sou muito preguiçosa. E daí eu quero fazer o quê? 50 mil coisas em 1-2 horas que eu tenho livre à noite. Então, hoje eu queria ver TikToks, assistir a série do P. Diddy, que eu comecei a assistir um episódio. Acabei de assistir o episódio, agora eu vou ler um pouco antes de dormir, né? Preciso fazer minha rotina noturna. Então, assim, eu acho que agora, o que vai acontecer nesse capítulo? Ele vai contar pra... Eu espero, né? Que esse personagem aí, o Ed, conte pra Ivy quem ele realmente é. Porque, assim, ninguém sabe quem ele é direito, sabe? Só sabem que ele é um chefe de cozinha, mas não sabem mais nada sobre ele. Daí ele teve um piti e tal. Enfim, eu espero que ele conte em breve o que está acontecendo. Porque eu quero saber. Enfim, tem 6 capítulos pra acontecer muita coisa ainda. Que eu imaginava que ia acontecer, né? Enfim, porque agora, tipo assim, depois de tudo isso, é que o café tá começando a dar certo. Tudo isso. Então, tipo assim, só que tá começando a dar certo, ainda não deu certo. Então, tem pouquíssimas páginas pra fazer o negócio dar certo. Ou ela vai largar tudo e vai voltar pra vida dela. Não sei, gente. Enfim, vou ler e depois, amanhã, provavelmente eu volto com atualizações ou mais tarde. Quem sabe, se eu me inspirar, mais tarde eu volto. Enfim, é isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Atualizações aqui do diário de leitura. Gente, faz muitos dias que eu não leio. Faz muito tempo, gente. Não sei nem em que capítulo que eu parei. Mas aqui está o bonito. A meta, como eu disse pra vocês, era ter terminado em janeiro. E agora já é dia 19, 20 de fevereiro. E eu ainda não terminei ele, gente. Faz muitos dias que eu não leio. Não sei o que dizer, eu simplesmente não sinto vontade de terminar ele. Inclusive, eu comecei a ler o capítulo. É o capítulo que eu acho que eu até filmei aqui. Capítulo 21 e eu não terminei. Enfim, vou terminar de ler esse capítulo e ver se eu consigo ler mais alguma coisa, gente. Mas realmente deu uma travada na leitura. Não sei o que dizer pra vocês sobre, tá? Mas a meta é tentar terminar até o final de fevereiro. Não garanto nada, não, sabe? Não sei, deu uma desanimada aí nas leituras. Mas estamos aí, né, gente? Vamos tentar terminar. Retiro o que eu disse sobre não estar animada com a leitura. Eu estou no capítulo 25. As coisas realmente tomaram um rumo que eu não estava esperando. Desce, eu tô até descabelada. Desce. Muito bom, hein? Provavelmente eu vou acabar agora, porque o capítulo não é... Os últimos capítulos não são tão grandes e tem epílogo e essas coisas. Então provavelmente falta só isso, ó. Pra vocês verem um pouquinho. Talvez eu termine hoje. Tomou um rumo muito inesperado.
Oi gente, então vamos conversar sobre o Café da Praia. Eu terminei ele ontem, mas não vim aqui conversar com vocês porque já era 10h30 da noite, meus pais estavam dormindo e eu tava muito cansada também, mas terminei. Não só li os últimos 2 capítulos, como também li o epílogo, que passa 3 meses depois. Gente, o que dizer sobre essa leitura? De início, a leitura me prendeu bastante, porque eu achei a história inicial dela muito boa, que é ali o enredo que fala sobre ela, a Ivy, né, a protagonista, ter herdado o Café da Praia. Isso eu achei muito interessante, então isso foi me pegando e eu queria saber o que acontecia, se ela ia realmente pra ficar lá no café ou se ela ia abrir mão disso pelo relacionamento que ela tinha no momento. Então isso foi me pegando e fui indo, fui lendo, até que eu comecei a perceber que quanto mais cenários eu imaginava na minha cabeça pra Ivy, mais errado as coisas davam. Então, tipo assim, esse livro é um negócio que fica assim, ó, flutuando, sabe? Entre dá certo, dá errado, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. No último capítulo, tudo dá muito errado, de repente tudo dá muito certo. Então você fica tipo, gente, o que tá acontecendo? Mas é por isso que no final ali eu me prendi, realmente quis saber tudo o que acontecia. Eu tava no capítulo 21, né? E de repente muita coisa começou a acontecer. E o que eu achei muito legal, assim, dessa escritora é que, como eu disse pra vocês, você começa a imaginar o que vai acontecer com a personagem, mas ela quebra todas as expectativas, sabe? Porque assim, desde o começo eu achei que... vou dar alguns spoilers, pequenos, prometo. Eu achava que ela ia ficar no relacionamento atual dela, mas não, de repente não, entendeu? E daí tem uma parte que ela conta sobre o antigo relacionamento que ela tinha na praia, que era um romance de verão, que ela viveu quando ela era adolescente. Daí eu penso, putz, ela vai voltar pra praia e vai ficar com esse cara. Ou ela vai pra praia e tudo vai dar magicamente certo. Não. E, assim, se eu fosse descrever esse livro pra vocês entenderem de uma forma melhor, assim, porque eu não sei exatamente se é um romance, se é um drama, se é o que exatamente é. Porque tem todas essas nuances conforme a história vai acontecendo. Eu descreveria ele como uma novela das 8, sabe? Que, tipo, tem a protagonista, que a gente vai conhecendo a história dela, mas no meio tem outros vários personagens que vão se envolvendo na história dela. E você, no final, você fica, tipo... o final desse livro é realmente o final de uma novela, sabe? Tipo, quando tudo dá muito errado, de repente todo mundo se une pra dar tudo certo. E daí o final é tipo todo mundo numa festa, sabe? É exatamente assim que eu poderia descrever este livro, sabe? Eu gostei muito da leitura dele, apesar de ter ficado uns dias sem ler, eu acho que o problema não era nem o livro, o problema era eu mesmo, sabe? Apesar de ter ficado uns dias sem ler ele, eu achei muito legal. Apesar de ele ser grossinho, é uma leitura muito rápida, sabe? Eu demorei um pouco mais, porque realmente eu fiquei alguns dias sem sequer pegar nele, porque acho que se eu tivesse pegado pra ler eu tinha terminado antes. Mas enfim, ele é um livro muito legal, muito interessante. Eu indico muito ele, achei muito legal. E agora, gente, este livro aqui simplesmente vai ganhar um novo lar, porque eu peguei ele no sebo, né, no meu brechó, ele chegou até mim no brechó. E agora eu vou colocar ele pra vender lá no brechó, então se vocês, não sei, acho que provavelmente vocês daqui, que não são daqui, não vão conseguir adquirir, mas ele vai estar disponível no sebo do meu brechó, tá bom? Porque eu quero passar ele pra frente, como eu disse pra vocês, eu usei bem ele, essas partezinhas aqui estão marcadas, aqui também na frente tem algumas marcas de uso que já vieram com ele, então tá assim um livro realmente usado, tá? Então, a ideia é realmente criar um processo desse de troca, sabe? Então eu leio e coloco lá pra outras pessoas lerem também. Confesso que fiquei bem tentada a ficar com ele, porque é uma história muito legal, gostei muito dos personagens, gostei muito da história. Leria ele de novo, inclusive, mas eu acho que é mais legal assim quando a gente passa pra frente para que outra pessoa possa ler. Então eu gostei muito, realmente me surpreendeu em alguns quesitos. E assim, no final, eu achava nem que ela ia ter um final feliz, sabe? Porque, nossa, tudo dá errado pra esse personagem, gente. Tudo dá errado. Tipo assim, que nem quando você lê aqui sobre a história, você pensa, é simples. Ela vai herdar o café e vai dar tudo certo na vida dela. Engano nosso, gente, engano nosso. Tudo dá errado. Tipo, começa a dar certo, dá errado. Começa a dar certo, dá errado. Começa a dar certo, dá errado. Eu fiquei chocada com esse livro. E daí, quanto mais as coisas dão certo e errado, você quer mais ler pra descobrir o
que vai acontecer no final com essa personagem? Daí quando chega no final, você pensa, agora vai dar errado de novo. Ai, gente. Mas aí no final, que é mais a parte aqui do último capítulo mesmo e do epílogo, é que realmente começa a dar certo. Então, eu amei, tá? Super indico. Uma ótima leitura de verão, inclusive, porque é café da praia, né? E eu gostei muito da escrita da autora, Lucy Diamond. Eu não conhecia o trabalho dela e já quero pesquisar se existem mais livros dela, porque eu gostei muito da forma dela de escrever, porque ao mesmo tempo que parece que ela tá só narrando a história da personagem, a personagem tá contando pra gente, sabe? Eu não sei explicar, é uma leitura muito boa, muito fluida, muito tranquila. Tem ali os momentos mais romance, mas é uma coisa assim, achei tranquilo, sabe? Achei nada demais. Até essa parte tem uma parte que a personagem mesmo narra, que ela fala que ela não vai dar muitos detalhes, enfim e tal, pra deixar, né, na imaginação do leitor. Mas eu achei muito interessante, gente, muito legal. Me deu uma esperança, sabe? E, gente, eu quero fazer um comentário aqui que tem a ver com a história, mas não tem a ver com a história, sabe? Sabe quando você termina exatamente o livro quando você tinha que terminar? No final, a história desse livro, ela conta sobre a comunidade. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Existem duas situações no livro onde a protagonista, ela é uma donzela em perigo salva por um homem, entenderam? Só que no final, quando ela fica em perigo pela última vez, quem salva ela é a comunidade inteira, entendeu? Do livro. E isso eu achei muito legal, uma sacada muito genial. E nesse senso de comunidade, eu finalizei o livro exatamente no momento que eu precisava finalizar. Porque vocês aqui acompanharam, né, no mês de fevereiro eu postei um vídeo falando sobre o tanto eu tô cansada de tentar dar o meu melhor, me esforçar e aqui no YouTube não sair do lugar. E muitos de vocês se uniram a mim com mensagens de apoio, com mensagens de incentivo, falando: a gente tá aqui, a gente tá te apoiando, continua, não desiste. E eu senti o mesmo senso de comunidade que a Ivy, protagonista da história, sentiu. Então talvez eu precisasse terminar esse livro exatamente neste dia, entendeu? Então isso aqui casou muito, bateu muito e eu achei assim, ó, perfeito. E com certeza entrou pra uma das minhas leituras favoritas. E é o primeiro livro que eu concluo em 2025, a primeira leitura de 2025. Estou animada para a próxima leitura, inclusive postei lá no Instagram para as pessoas escolherem qual vai ser minha próxima leitura. E provavelmente vai ser, deixa eu mostrar para vocês. Ficou entre esses dois, se eu não me engano, que é A Culpa das Estrelas, que eu li quando eu era adolescente, queria reler esse livro, e Os Contos de Beedle, o Bardo. E eu acho que eu vou ler esse daqui primeiro, porque ele é mais curtinho e talvez ainda dê tempo de terminar ele em fevereiro, e aí eu vou ter lido um livro por mês, digamos assim. E daí o próximo que eu vou ler provavelmente vai ser A Culpa das Estrelas, porque eu quero reler livros que eu lia quando eu era adolescente, pra justamente como é ler um livro que eu lia quando adolescente e amava, porque eu escrevia ok em todos os cantos da minha quarto, tinha no meu quarto, tinha no meu caderno, tinha em todos os lugares escrito ok, meu protetor de tela do celular era ok. Então eu gostava muito desse livro. E como é a experiência de ler ele agora? Eu vendi o exemplar que eu tinha quando eu era adolescente, mas esse daqui também chegou no sebo. E eu falei pra minha mãe, eu vou pegar pra ler e depois eu devolvo aqui pra ver como que é a experiência, né? Mas eu vou começar com esse daqui que eu também já li quando eu era adolescente. Esse daqui, inclusive, eu comprei em um sebo quando eu era adolescente, que foi um sebo que foi até a escola. E provavelmente eu vou acabar lendo ele antes do outro, porque é mais curtinho. Então é isso, e eu vou provavelmente postar diário de leitura das próximas leituras. E me contem se vocês gostaram desse formato, se é legal, se mantemos ou não esse formato. Mas é isso, obrigada por terem assistido, por terem me acompanhado nessa leitura. Foi uma leitura bem surpreendente. E é isso, um beijo, deixa aqui nos comentários indicação de livros pra eu ler durante o ano. Um beijo e até lá, tchau!